Você se lembra da última vez que sentiu, de verdade, aquela conexão inabalável, a certeza que aquecia o peito? Onde ela foi? Talvez tenha começado como um sussurro, uma dúvida ignorada. As orações, antes conversas íntimas, hoje parecem monólogos no vazio. A Bíblia, fonte de vida, agora acumula poeira, suas palavras parecendo distantes, escritas para outra pessoa. Não foi um evento catastrófico, um rompimento dramático. Foi um desvanecer lento e silencioso, como o pôr do sol, deixando para trás um frio que você não sabe nomear. Você se olha no espelho e vê a mesma pessoa, mas por dentro, uma chama vital se apagou e o silêncio de Deus se tornou o som mais alto em sua vida. E o pior é a solidão que acompanha essa jornada. Você vai à igreja, canta as canções, sorri, mas se sente um impostor, um ator num papel que não sente mais. Você ouve testemunhos de fé fervorosa e se pergunta: o que há de errado comigo? Esse sentimento é uma epidemia silenciosa que assola corações em todos os lugares. Milhões sentem exatamente o que você sente, mas têm medo demais para admitir. Medo de serem julgados, vistos como fracos ou, pior, como alguém que Deus abandonou. A verdade é que você não está quebrado e não foi abandonado. Você apenas tropeçou em um campo de batalha espiritual para o qual nunca foi treinado. Mas por que isso acontece? Porque uma fé que parecia um rochedo se esfarela como areia. As respostas comuns são simplistas e cruéis. Você não orou o suficiente. Você pecou. Essas acusações apenas aprofundam a ferida, adicionando culpa à confusão. A verdadeira causa é muito mais sutil e insidiosa. Existe um mecanismo silencioso operando nas sombras da vida moderna, projetado para drenar nossa energia espiritual e cortar nossa conexão com o divino, fio por fio, tão gradualmente que mal percebemos. Não é um adversário óbvio, mas um sistema de distrações, ansiedades e prioridades desalinhadas que cria um ruído constante, impossibilitando ouvir a voz suave e tranquila de Deus. E se eu te dissesse que existe uma forma de reverter isso? Um caminho de volta, não através de mais esforço ou culpa, mas por um entendimento simples, uma chave que destranca a porta entre você e Deus. Imagine poder silenciar esse ruído e sentir novamente aquela paz que excede todo o entendimento. Suas orações se transformando de um eco solitário em um diálogo vibrante. Isso não é uma promessa vazia, é um princípio fundamental da vida espiritual que foi esquecido, enterrado sob a complexidade moderna. Um método tão simples que pode ser aplicado em minutos, mas com o poder de reacender a chama que você pensava estar extinta. A solução não está em fazer mais, mas em entender algo crucial que perdemos. Nos próximos minutos, vamos desvendar juntos esse mistério. Vamos expor essa sombra e entregar a ferramenta para combatê-la. Esta não é uma jornada sobre religião, mas de redescoberta da sua conexão mais profunda. O que você está prestes a descobrir não é teoria, mas um mapa prático para sair do deserto espiritual. A pergunta não é se sua fé pode ser restaurada, mas se você está pronto para reivindicá-la. A verdade é que Deus nunca se afastou. A conexão nunca foi cortada. Você apenas foi ensinado a procurar no lugar errado. E se a resposta para tudo estivesse escondida em um único hábito que você negligenciou? A sensação de um vazio espiritual não é nova. Ecoa uma narrativa tão antiga quanto a própria humanidade, cujas nuances se perdem. Para entender o porquê de tantos se sentirem distantes, revisitemos a parábola do filho pródigo. Não é apenas um conto religioso, mas um espelho atemporal da alma, revelando os erros sutis e as armadilhas invisíveis que nos impedem de reencontrar o caminho de volta, mesmo quando pensamos que estamos procurando. A luta pela fé
Não é uma invenção moderna, mas uma batalha eterna. E os tropeços que enfrentamos hoje já foram vividos em outras épocas, sob diferentes roupagens, mas com a mesma essência de afastamento. O filho mais novo, impaciente por uma liberdade que julgava existir longe do lar paterno, exigiu sua herança. Essa atitude ressoa com a busca contemporânea por autonomia, a ânsia de forjar nosso próprio destino, livres de tradições ou expectativas. Ele partiu, levando não só bens, mas a ilusão de que a verdadeira felicidade residia na ausência de limites. Quantos de nós, em algum momento, não nos sentimos atraídos por essa mesma promessa? A de que, ao nos afastarmos do familiar, encontraremos uma versão mais autêntica de nós mesmos. Contudo, essa jornada muitas vezes nos leva a caminhos tortuosos, onde a liberdade se converte em solidão e a abundância em escassez de propósito. A realidade, então, o atingiu com força. Longe de casa, sem recursos, ele se viu cuidando de porcos, desejando a comida que mal lhes era dada. É o fundo do poço, a crise existencial que muitos experimentam quando a fé se esvai e o propósito se dissolve. Nesse abismo, o erro comum é tentar preencher o vazio com soluções externas, novas doutrinas, rituais vazios, promessas rápidas de gurus. Procuramos fora o que só pode ser encontrado dentro, ou tentamos abafar o silêncio com ruídos, ignorando que a verdadeira reconciliação não se dá por mérito ou por uma lista de tarefas cumpridas, mas por algo muito mais profundo e frequentemente ignorado. O diferencial do filho pródigo não foi apenas o reconhecimento de sua miséria, mas a profunda compreensão de que, mesmo como servo, a casa de seu pai oferecia mais dignidade do que a liberdade que buscava. Ele não voltou por orgulho ou barganha, mas por uma humildade que brotou da experiência amarga e da memória de um amor que ele havia rejeitado. Sua volta foi um ato de vulnerabilidade radical, um reconhecimento de que havia perdido o caminho e precisava ser resgatado, não por suas próprias forças, mas pela graça de quem ele havia abandonado. Essa é a diferença crucial entre um retorno superficial e uma verdadeira virada de fé. Um passo que a maioria falha em dar. E é aqui que reside o grande segredo, o ingrediente crucial que a maioria das pessoas ignora em sua busca por Deus. Enquanto o filho ainda estava longe, o pai o avistou e, tomado de compaixão, correu ao seu encontro, abraçando-o e beijando-o antes mesmo que qualquer palavra de arrependimento pudesse ser plenamente proferida. Não houve exigências, não houve sermões iniciais, apenas uma aceitação incondicional e avassaladora. O pai não esperou pelo filho perfeito, pelo discurso ensaiado, pela prova de que ele merecia o perdão. Ele simplesmente o acolheu. Este é o cerne da reconciliação divina, um elemento que desafia nossa lógica humana de mérito e castigo, e que muitos teimam em não perceber. O que seria, então, esse ingrediente tão poderoso e frequentemente esquecido? E então, chegamos ao coração do problema, ao ingrediente secreto que o filho pródigo, e tantos de nós, ignoramos. Não é um ritual complexo ou um conhecimento esotérico. É uma promessa, uma lei espiritual tão fundamental quanto a gravidade, encapsulada em 8 palavras simples em Tiago, capítulo 4, versículo 8. Aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Releia isso. Sinta o peso de cada sílaba. Não é uma sugestão, é uma declaração de causa e efeito. A ação inicial, o primeiro movimento no tabuleiro de xadrez da fé, é nossa. Deus não está se escondendo, Ele está esperando nosso primeiro passo.
A distância que sentimos não é um abismo intransponível criado por ele. É o espaço que nós mesmos criamos pela nossa inércia. A revelação mais chocante é que a responsabilidade de iniciar a reconexão é inteiramente nossa. Ele responde ao nosso movimento. Ele não força a porta. Ele espera que a gente gire a maçaneta. Mas o que significa aproximar-se? Essa é a pergunta de $1 milhão. Muitos imaginam que significa alcançar um estado de perfeição, limpar a casa inteira antes de convidar Deus para entrar. Mas isso é uma armadilha. Aproximar-se não é sobre o estado em que você está, mas sobre a direção para a qual você se vira. É um ato de intenção. É a decisão consciente de virar o rosto da distração do mundo e focá-lo, mesmo que por um instante, na direção da sua presença. Pense em um girassol. Ele não se esforça para ser perfeito, ele simplesmente se vira para o sol. O ato de se aproximar é esse giro, é dizer, no meio do caos, da dúvida e da culpa: eu escolho olhar para ti. Esse é o primeiro pilar, uma intenção deliberada, um redirecionamento do coração. Não é sobre o quão rápido você corre, mas para onde você está correndo. O segundo pilar, e talvez o mais difícil, é a consistência. A intenção, por si só, é apenas um flash de luz. A consistência é o que transforma esse flash em uma chama constante. Uma oração desesperada em um momento de crise é válida, mas não constrói um relacionamento. É a conversa diária, o bom dia, sussurrado ao acordar, os 5 minutos de silêncio antes do dia começar, que tecem a tapeçaria da intimidade com o divino. É a disciplina de criar um espaço e um tempo sagrados, não importa quão pequenos. É aqui que a maioria de nós falha. Buscamos um evento, um milagre, quando Deus nos convida para um processo, uma caminhada. Se essa luta pela consistência ressoa com você, se você já sentiu a frustração de começar e parar, deixe um amém nos comentários e clique no like para que essa mensagem encontre outros corações que precisam dessa força. A sua interação nos ajuda a continuar essa jornada juntos. É crucial entender que essa aproximação não é uma busca por um sentimento. A fé não é uma emoção, é uma decisão. Haverá dias em que você se aproximará e sentirá um silêncio profundo. Dias em que a sua mente vai vagar e a dúvida vai bater à porta. Não desista. A promessa de Tiago não diz: aproximem-se de Deus e vocês sentirão que Ele se aproximou. Ela diz que Ele se aproximará. É um fato, uma ação divina que acontece independentemente da nossa percepção sensorial. A nossa tarefa é aparecer, é dar o passo, é virar o rosto. A tarefa dele é responder. Confiar nessa promessa mesmo quando os sentimentos não estão alinhados é o que separa uma fé madura de um anseio infantil por experiências místicas constantes. A presença dele não é um prêmio pelo nosso bom comportamento. É uma consequência da nossa direção. Agora que entendemos os 2 pilares fundamentais, a intenção e a consistência, surge a questão prática. Como fazemos isso? Como transformamos essa teoria em uma realidade diária e palpável? Existe uma técnica, um método simples que pode acelerar drasticamente essa conexão, tornando a presença de Deus não apenas uma crença, mas uma experiência vivida. É uma chave de ativação que muitos dos gigantes da fé usaram, muitas vezes sem nem mesmo nomeá-la. É algo que organiza nossa intenção e canaliza nossa consistência de uma forma surpreendentemente poderosa. Na parte final deste nosso encontro, vamos revelar exatamente o que é essa chave. Vamos desvendar o passo a passo prático que você pode começar a aplicar hoje mesmo para transformar a distância em intimidade e o silêncio em diálogo. O segredo está mais perto do que você imagina. Essa jornada de reencontro não é um mistério guardado a 7 chaves, mas a revelação de uma verdade simples, porém profunda.
O ingrediente crucial que a maioria ignora é a intencionalidade persistente em buscar a presença divina em cada respiração. Não se trata de rituais vazios ou de uma religiosidade superficial, mas de um compromisso diário e sincero de abrir o coração. O método simples que prometemos é a aplicação prática e consciente do que Tiago 4,8 nos ensina, desdobrado em ações que transformam a alma. Ele não exige que você se torne um monge ou abandone sua vida, mas que reoriente seu olhar, sua escuta e seu propósito para o que é eterno. É um convite à profunda intimidade, uma dança sagrada onde cada passo seu é respondido com a graça divina, dissolvendo as barreiras que você, sem saber, ergueu. O primeiro pilar desse reencontro é a escuta ativa e a quietude intencional. Em um mundo saturado de ruídos, a voz de Deus muitas vezes é abafada. Reserve momentos diários, mesmo que breves, para o silêncio. Não para pensar nos problemas do dia, mas para esvaziar a mente, para respirar profundamente e convidar a presença. Pode ser através da meditação contemplativa, da oração sem palavras, ou simplesmente sentando-se em um local tranquilo, permitindo que a paz preencha o espaço. Este é o terreno fértil, onde a semente da fé é regada, onde você começa a discernir a voz suave do Espírito, distinguindo-a das vozes do ego e do mundo. É um ato de rendição e confiança, um convite para que o divino preencha o vazio que você carrega. Em seguida, vem a prática da gratidão radical e do serviço desinteressado. A gratidão não é apenas um sentimento, mas uma lente através da qual você enxerga a providência divina em tudo, desde o nascer do sol até o pão na mesa. Cultive um diário de gratidão. Observe as pequenas bênçãos e você verá a mão de Deus em cada detalhe. O serviço, por sua vez, é a expressão mais pura do amor divino. Ao estender a mão a quem precisa, ao oferecer seu tempo, seu talento ou sua compaixão sem esperar nada em troca, você se torna um canal da graça. É nesse ato de doação que a alma se expande, que o coração se preenche e que a presença de Deus se manifesta de forma tangível, não apenas para o outro, mas profundamente dentro de você. Este método, em sua totalidade, é um ciclo virtuoso de aproximação. A intencionalidade abre a porta, a escuta e a quietude permitem a comunicação, a gratidão reconhece a abundância divina e o serviço espelha o amor incondicional. Ele aborda os erros que ninguém vê, ao nos libertar da ilusão de controle, do egoísmo disfarçado de espiritualidade e da busca por validação externa. Quando você se aproxima de Deus com sinceridade através desses pilares, Ele não apenas se aproxima de você, mas reside em você, transformando a solidão em companhia, o medo em coragem e a incerteza em fé inabalável. Todas as pontas soltas se amarram, revelando que a busca por Deus é, na verdade, a busca por sua própria essência, o reencontro com a parte mais sagrada de si mesmo. Agora, a escolha é sua. Você pode continuar buscando respostas em lugares vazios, ou pode dar o primeiro passo nesse caminho de renovação. O renascimento da alma não é um evento único, mas um processo contínuo de despertar, de cura e de crescimento. Comece hoje. Escolha um dos pilares, talvez a quietude por 5 minutos, ou anote 3 coisas pelas quais você é grato. A cada pequena ação, a cada intenção sincera, você estará construindo uma ponte para o divino, uma conexão que é sua por direito. Permita que essa verdade ressoe em seu coração. Deus está esperando por você. E ao reencontrá-lo, você reencontrará a si mesmo em uma fé vibrante, inabalável e profundamente transformadora. Que sua jornada seja abençoada com a paz e o amor que só Ele pode oferecer.